dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nessa manhã de hoje e que a gente possa aproveitar bastante esses momentos, dialogando, né? Trazendo para cada um de nós, dentro desse momento, aquilo que é necessário para o nosso equilíbrio, para que a nossa existência tenha mais significado e seja de uma maneira mais tranquila de nós conseguirmos fazer com que a nossa caminhada tenha o objetivo para o qual nós estamos aqui nesse momento, né? Nos foi pedido para falar um tema do Evangelho, do Espiritismo, um tema muito interessante e muito profundo, porque ele está no capítulo 10 do Evangelho, que fala sobre as bem-aventuranças. E o tema é em cima da bem-aventurança que diz: bem-aventurado os que são misericordiosos. E o tópico é falar sobre a indulgência. Para que a gente fale das bem-aventuranças, é interessante que nós nos reportemos a Jesus, porque foi Ele que no Sermão da Montanha, para trazer para nós o legado que orientasse as nossas vidas, que trouxesse para nós aquele lenitivo necessário ao momento que era de muita dor e muito sofrimento para toda a humanidade. Então ele procurou fazer com que nós tivéssemos uma orientação necessária, amenizando aquele sofrimento, amenizando aquele momento pelo qual todos nós estávamos, né, transitando na face da Terra. Nós vemos, pela própria orientação que a doutrina espírita nos traz, que todos nós estamos aqui voltados para aprender, para nos aperfeiçoar. Então a nossa existência, ela é feita de luta, de trabalho, de dedicação, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que nós atinjamos o objetivo para o qual nós fomos criados pelo nosso Pai, que é o de sermos perfeitos, né? Atingirmos a perfeição relativa à criatura e podermos com isso cooperar na obra da criação. Porque Jesus nos disse que nós somos o quê? Co-criadores. Nós estamos aqui para cooperar com o nosso Pai, o nosso Criador. E como nós podemos cooperar? Através da nossa dedicação, do nosso crescimento, porque a partir daí nós vamos poder estar obrando, fazendo aquilo que nos cabe dentro da obra da criação. Então, se nós estamos aqui para atingir a perfeição, para sermos perfeitos, nós precisamos entender como o procedimento que nós temos no dia a dia nos leva para esse caminho, para o caminho da perfeição. E foi isso que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha, mostrando para cada um de nós qual deveria ser os nossos procedimentos para que atingíssemos o objetivo para o qual estamos aqui no mundo material, encarnados, utilizando esse corpo físico que nos serve de ferramenta de trabalho. Então, todos nós estamos aqui para nos melhorarmos, para sermos espíritos perfeitos. Quando Jesus nos trouxe, através do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, ele estava se referindo a nós, espíritos imortais. Ele não estava se referindo ao corpo físico. Então, muitos de nós, por entender que a vida física é a coisa mais importante para todo mundo, a gente acaba esquecendo que nós somos espíritos imortais e que é a vida de espírito que é mais importante. Isso não quer dizer que a vida física não seja importante, porque nós recebemos uma ferramenta do Pai para utilizarmos essa ferramenta, que é o nosso corpo físico,
da melhor maneira que nos pudesse, né, naquele momento, a gente gerir esse corpo físico. Então, o nosso corpo é obrigação nossa tratá-lo da melhor maneira que nos couber. Então, a gente precisa tratar a nossa vida, né, com o objetivo que ela tem. O objetivo de quê? De atingirmos a perfeição. E aquilo que a gente faz, contrário a esse objetivo, nos traz o sofrimento, nos traz a dor. Porque é a maneira pela qual nós retornamos ao caminho. Todas as vezes que fazemos alguma coisa que não está de acordo, ela traz uma consequência desagradável, para nos mostrar o quê? O caminho não é esse. Você utilizou a ferramenta de maneira inadequada. A gente recebe uma enxada para fazer o roteamento, fazer um trabalho no terreno. Aí a gente vai com a enxada e começa quebrando pedra. Nós estamos utilizando a ferramenta de maneira inadequada. Para quebrar a pedra, a gente precisa o quê? De uma sexta-feira, não sei se todo mundo sabe o que é sexta-feira, que é uma marreta grandona, pesada, que para a gente levantar do chão já é difícil, né? Eu não tenho estrutura para isso. Nessa existência eu não tenho, mas muitos de nós a têm. Então, para quebrar pedra, a gente precisa de uma sexta-feira, de uma marreta pesada, firme, mas não podemos usar a enxada para quebrar pedra. Então, eu dei um exemplo bem grosseiro, bem do dia a dia, bem do chão, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo com a nossa vida física. Nós temos um corpo físico para cuidar dele, para fazer o melhor que está ao nosso alcance. E a gente, de maneira inadequada, a gente utiliza o corpo trazendo para ele sequelas que vão gerar a nossa dor. A gente vai sentir dor. Se eu chego, eu sempre costumo dar esse exemplo, se eu chego aqui na parede e dou um chute, vai gerar uma dor no meu pé, muito forte, né? Dependendo da quantidade de energia que eu coloque nesse chute. Então eu chego à conclusão que a parede não foi feita para eu chutar. O meu pé não é adequado para isso. Então eu não posso agir dessa maneira porque vai me trazer um componente de dor que vai, de alguma maneira, me gerar um desconforto muito grande. E provavelmente eu tenho que ir para um hospital, fazer uma série de outras coisas. E a nossa vida é assim. Quando a gente está passando por um momento difícil, é porque a gente agiu de alguma maneira inadequada. Nós precisamos entender isso para a nossa vida melhorar, para que os objetivos que a gente tem, porque todos nós fomos criados para a perfeição. Nós, espíritos, e o nosso corpo, ele reflete as nossas ações de espírito. Quando a gente erra, quando a gente se engana em nossas ações, o nosso corpo físico reflete aquilo que a gente fez. Se foi bom, ele se harmoniza. Se não foi bom, ele se desequilibra. Então, os desequilíbrios que a gente tem orgânicos são gerados por nós. Deus é nosso Pai. E nenhum pai quer o mal do seu filho. A gente hoje, né, na nossa vida, no cotidiano, nós, com as nossas imperfeições, com a nossa falta de conhecimento em muitas coisas, a gente quer o melhor para o filho da gente, mesmo cometendo enganos, porque às vezes a gente comete enganos. Eu quero o melhor para o meu filho, então ele me pega um celular, um tablet, dinheiro para sair com os amigos, para ver meu filho feliz, eu dou tablet, dou celular, dou dinheiro, libero para ele fazer o que ele quer, aí ele se torna um marginal, porque eu dei todas as facilidades do mundo e não ensinei a ele que o mundo é de luta, o mundo é de conquista, e ele não foi ensinado a conquistar nada, fazendo com que a vida dele seja uma vida de facilidades, achando que o mundo é um mundo de facilidade, que a gente pode estar no mundo, que o mundo vai dar tudo para a gente sem a gente fazer nada. Não foi isso que a nossa natureza física diz para a gente
desde que a gente nasce. Tudo que a gente deixa de fazer atrofia. Essa é a grande realidade. A criança, para aprender a andar, ela não pode viver no colo do pai e da mãe o dia todo, porque ela não vai aprender a andar. Vai ficar uma criança com a musculatura frágil, o osso não vai se caracterizar pela necessidade que ele tem de rigidez, a criança não vai ter condição de andar, porque não aprendeu. O dia que você largar no chão, ela cai, não consegue ficar em pé. Então a criança nasceu pequenininha, primeiro, né, vai fazer os movimentos dela naturais, daqui a pouco está engatinhando, se movimentando, daqui a pouco ela está andando, aí aprende a andar. Mas ela tem que estar no chão para andar. Ela não pode ficar no colo do pai e da mãe. Isso significa o quê? Que nós precisamos mobilizar as nossas energias para que a gente cresça, para que a gente atinja os objetivos de perfeição. Então, todos nós estamos aqui para nos movimentarmos. O mundo é esse movimento. Por isso que Jesus disse: o Pai trabalha até hoje e eu também. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos agradecer o trabalho que a gente tem em nossas existências. Sempre agradecer. Porque aquele que não trabalha, a ociosidade só traz doença, desespero e dor. E a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. Mas o trabalho não é só o trabalho físico. O trabalho espiritual é importantíssimo na nossa vida. Então, o tema de hoje, que está dentro dos ensinamentos do Cristo, das bem-aventuranças, bem-aventurados que são misericordiosos, Jesus está dizendo que aqueles que possuem a misericórdia como atitude em suas existências, eles recebem uma vida diferente, uma vida mais equilibrada, mais tranquila. Porque a bem-aventurança significa o quê? Que você vai ter uma vida de crescimento, uma vida de equilíbrio, uma vida de luz, né? A gente vai ter uma vida não de sofrimento e dor. E no tema, quando ele fala sobre indulgência, indulgência é uma necessidade nossa. É uma necessidade nossa. A página de abertura que foi lida aqui por nossa irmã hoje, que Chico Xavier trouxe para nós, né, através da sua mediunidade maravilhosa, mostrando o relacionamento familiar, o relacionamento que a gente precisa ter, o esquecimento das picuinhas que existem em nossa vida, daquelas rusgazinhas, fazendo com que o passado fique para trás e que o importante seja o presente, porque a gente só tem uma vida, é a vida presente. O que passou está lá atrás, né? Não nos pertence mais. E amanhã não chegou e pode não chegar para a gente. A gente pode estar encarnado amanhã, mas pode estar desencarnado também. Nós podemos estar no corpo físico amanhã fazendo alguma coisa, mas podemos não estar também. Então só existe para nós o presente. O que nós estamos fazendo hoje? Qual é a nossa atitude hoje? É isso que é importante em nossas vidas. O que a gente fez de bom refletiu no dia de hoje como coisa benéfica. O que a gente fez inadequadamente está refletindo no dia de hoje como algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. Porque é assim que é a nossa existência. Deus é nosso Pai e não nos castiga em momento nenhum. Ele só nos dá aquilo que a gente necessita para crescer, necessita para existir. Sempre nós teremos o suprimento do nosso necessário dado pelo Pai. A nossa busca é que tem que ser programada de maneira com nossas necessidades, para que a gente não fique buscando coisa que não nos é necessário e gere na gente o quê? Estresse. Gera na gente sofrimento. A gente busca sofrimento porque quer, muitas vezes, as coisas que estão fora do nosso alcance,
E a gente não percebe isso. E às vezes a gente quer coisas que vão trazer para a gente sofrimento, vão trazer para a gente dor. Porque a gente acha que aquilo ali é essencial em nossa vida. Então a gente busca com empenho danado, e quando chega lá, a gente vê que não era bem aquilo que a gente precisava. Existem uns quadros, né, até cômicos, trazendo para a gente certas posições do homem que passou a vida inteira querendo ficar rico para dar todo o conforto à sua família. Era a postura dele. Queria alcançar a riqueza porque achava que a riqueza era um motivo de felicidade. Então ele buscou a vida inteira, trabalho árduo, daqui e dali, foi ficando, foi enricando, foi ficando com todas as situações financeiras que ele buscava. Aí constituiu família, não tinha tempo para estar junto com a esposa nem com os filhos. Por quê? Porque o trabalho não deixava. Era dia e noite trabalhando, negócio para lá, negócio para cá. A mulher, quando pedia para estar presente com ele, né? Poxa, vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos passear, vamos tirar uma férias, não posso, nunca podia. Então amealhou o quê? Uma riqueza fabulosa. Mas chegou um momento que ele teve que partir. Aí quando chegou o momento da partida dele, ele falou, e agora, o que eu faço? Ele não queria ir, porque agora ele estava com dinheiro, mas ele não deu importância para o que estava à sua volta, para toda a sua família, para todos os seus amigos. Ele só pensou em enricar. Quando chegou o momento de partir, ele descobriu que o dinheiro todo que ele acumulou, ele não ia poder gastar. Quem ia gastar? Era a mulher dele. Aí o Espírito chegou para ele e falou assim, agora ela vai gastar com um novo marido dela. Ela vai usar o seu dinheiro para passear com ele vai levar ao cinema, à praia, vai passar por aí. Aí ele ficou desesperado, pedindo, mas eu não posso desencarnar agora. Mas você perdeu a oportunidade, teve o tempo todo para fazer isso e não quis. Agora o seu dinheiro vai servir para o outro, né, utilizar durante o momento que ele estiver, né, com a sua esposa, né, porque você vai abandoná-la, né, vai desencarnar. Então ele viu quando tinha se enganado durante a vida toda. Que a gente procure melhorar a nossa existência, que a gente procure ter uma vida saudável, uma vida melhor, né? Busque uma remuneração adequada, mas a gente não pode esquecer que nós somos espíritos e estamos aqui numa passagem e precisamos fazer aquilo que seja bom para todos nós. Eu não posso focar a riqueza como sendo o meu meio de felicidade. Não é. A necessidade que a gente tem de remuneração para a nossa existência, ela é válida e a gente precisa buscar o conforto, né? Todos nós precisamos buscar o conforto. Mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos e que a gente vive de relações. A gente vive no meio social. Nós precisamos do relacionamento, desse calor. Porque sem calor ninguém vive. Ninguém vive sem calor. Não adianta a gente buscar coisa que está fora da gente. E para que a gente possa viver com uma relativa, vamos dizer assim, tranquilidade em nossos procedimentos, a indulgência ela é essencial em nossas vidas. A gente olhou aqui no livro Estudos Espíritas, que é a psicografia de Divaldo Pereira Franco, trazido por Joana de Ângeles, e eles dizem, define indulgência. A definição que é trazida para nós por Joana de Ângeles é a seguinte: a indulgência é a condescendência em relação a outrem, seja de referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que aprouver, pautando as suas atividades nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana.
Então, a definição que Joana de Ângeles nos traz de indulgência, para a gente começar falando de indulgência, ela pede que a gente seja condescendente, que a gente observe aqueles que estão vivendo conosco e que a gente respeite as opiniões, né? E o comportamento de cada um que está junto de nós. É muito difícil para a gente fazer isso. Nós temos muita dificuldade da indulgência. Nós temos muita dificuldade de respeitar o comportamento de quem está junto de nós, criando com isso uma série de probleminhas, de picuinhas na nossa vida. Por isso que essa página que você leu aqui hoje de manhã, de Chico Xavier, falando desse relacionamento familiar, né, trazendo para nós a necessidade de entendimento dentro da família, para eliminar essas divergências que existem, né, no nosso comportamento com relação ao procedimento do outro. Nós nos incomodamos muito com o procedimento de quem está ao nosso lado. Nós temos dificuldade de entender o que o outro está fazendo, né? E a gente precisa respeitar o que o outro tem como linha de ação na sua vida. Porque cada um de nós toma uma linha de ação na existência. Eu falei do senhor que procurou ficar milionário como motivo de felicidade em sua existência, mas muitos de nós faz isso. E a gente precisa respeitar. Concordar é uma coisa, respeitar é diferente. Porque se nós somos espíritos, viemos de uma série de vivências anteriores, de encarnações. Cada um de nós adquiriu em nossas vidas conhecimentos e motivos de entendimento daquilo que acontece conosco de uma maneira individual. Nós somos indivíduos. Não existe ninguém aqui que seja igual ao outro, que tenha sido criado com os mesmos princípios e tenha agido da mesma maneira. Porque nós somos indivíduos. Nós estamos num processo de crescimento em que cada um entende aqueles processos que acontecem à sua volta de acordo com a bagagem interna que a gente tem. Então eu acho interessante ir à praia. A minha mulher acha interessante ir para o cinema. E aí, como é que a gente faz? Eu vou brigar com ela, porque ela tem que ir para a praia comigo, ou ela vai brigar comigo que eu tenho que ir para o cinema com ela? Mas ela acha que nesse final de semana o cinema é a melhor opção para a gente. E eu acho que a praia é a melhor opção. Porque eu tenho entendimento interno, eu tenho uma bagagem minha que vê a praia como melhor. Eu vejo assim. E ela vê daquele jeito. É natural isso ser dessa maneira. É natural as pessoas à nossa volta, na nossa convivência, terem opiniões particulares, pessoais. E a gente precisa ser condescendente, a gente precisa entender isso. Nós não temos que condenar a atitude do outro. Eu estou falando de atitude corriqueira, do dia a dia. Mas existem situações que são situações internas nossas. São pensamentos íntimos de cada um de nós. São sentimentos que a gente tem com relação às situações. E a gente vê o outro num procedimento e fala, meu Deus, o que é isso? Aí a gente agride o outro porque ele está num procedimento que a gente discorda. Mas qual é o procedimento correto? Jesus se negou a fazer uma partilha. Quando foi pedido para fazer uma partilha, ele falou, quem me elegeu para que eu partilhe os bens de alguém? Eu não sou juiz, quem elegeu o juiz para fazer isso? O que ele quis dizer? Nós não temos condição de julgar quem está ao nosso lado. Nenhum de nós tem. Essa é a grande realidade. Jesus não julgou a mulher adúltera. O que foi que ele falou? Depois
que aconteceu todo o fato, ele disse: cadê aqueles que te condenaram? Ela falou, olhou, não tinha mais ninguém. Eu também não te condeno, né? Vá e não. Então o que ele quis dizer? Ele disse que a mulher estava correta? Não, em momento nenhum. Ele não julgou. Ele não julgou a ela. Mas falou o quê? Vá e não cometa de novo o mesmo ato. Porque a consequência vai cair de novo em cima dela. Isso serve para todos nós. Muitos de nós pega aqueles que estão à volta e a gente condena. A gente vê o nosso irmãozinho assaltando ali na esquina. Aí a gente fala, tem que matar, tem que acabar com isso. O assassino, ladrão morto é a melhor coisa que tem na nossa vida. Vamos acabar, prende todo mundo, joga todo mundo na cadeia. A gente conhece as cadeias? Sabe como as coisas são trabalhadas dentro dos presídios que existem aqui no Brasil, que existem fora? Mas nós não sabemos, a maioria de nós não conhece. Ouve falar, mas não conhece o processo. Quando a gente joga um irmão lá dentro, o que acontece? Ele melhora? Ele recebe orientação? Nós vamos deixar ele na sociedade fazendo isso? Olha só como é que a gente age em nossas vidas. Nós não podemos ser coniventes com os crimes. Mas nós precisamos conhecer o que está ao nosso alcance de conhecimento, o motivo pelo qual as coisas estão acontecendo. A gente precisa, mas a gente não tem esse conhecimento. Então, os fatos que acontecem ao nosso lado, ao nosso redor, eles trazem embutido neles uma existência de um ser que foi educado, que teve vivências diferentes da nossa, que tem entendimento, tem postura, tem conhecimento diferente de nós. E a gente pega tudo aquilo que nós não concordamos, nós condenamos. A gente é assim. Nós ainda somos assim. E é o que Jesus pede para a gente não fazer. Por isso que ele falou assim, bem-aventurados que são misericordiosos, que traz nesse capítulo a indulgência. E fez uma coisa bem interessante na codificação. Kardec pegou esse item e botou em tópicos, né, em 3 tópicos bem distintos. O primeiro tópico ele falou sobre julgamento, que é o item 16, que está aqui no Evangelho. O segundo tópico ele falou sobre perdão. E no terceiro tópico ele falou sobre a vigilância. Então ele vem alertando para a gente, na indulgência, que nós precisamos ser coerentes naquilo que a gente tem como julgamento em nossa vida. A gente julga aqueles que estão ao nosso lado pela bagagem interna que a gente tem, e não pelo caminhar evolutivo daquele ser que está junto de nós. Aí estão os nossos erros, onde a gente comete os enganos. Porque a maneira que eu tenho, né, de ver uma coisa é diferente da maneira do outro que está ao meu lado. Eu estava conversando com a minha esposa, quando a gente estava vindo para cá, falando sobre uma passagem de Maria, mãe de Jesus, né? Que Maria, quando nasceu criança, com 3 anos de idade, ela foi criada pelos sacerdotes, né? Era um costume da época. Todas as vezes, né, que um casal tinha problema para ter filho, a mulher era considerada estéril, normalmente o casal fazia promessa, né? Prometia a Deus algum tipo de promessa, e quando acontecia da gravidez acontecer, eles cumpriam a promessa. Então os pais de Maria, né, ficaram muitos anos sem ter filho, e a Maria, quando nasceu, os pais já estavam com uma certa idade, e ela, aos 3 anos de idade,
ela foi levada para ser educada pelos sacerdotes, com 3 anos. Né? E quando ela, eu não vou contar a história, porque não é a história de Maria que deve ser dita aqui hoje. Mas quando ela completou, e estava completando 12 anos, ela teve que ser retirada do convento, né? Do templo, né? Na qual ela foi criada, porque naquela época só podia permanecer no templo as mulheres puras. E como ela estava menstruando, ela se tornava impura, não podia continuar no templo. E para ela sair do templo, ela tinha que ter alguém que a assumisse. Como ela já tinha desencarnado o pai e a mãe, os dois, ela era órfã, com essa idade a Maria já era órfã, a partir de 8 anos de idade, e ela teve que ser retirada do convento por eu usava o termo na época por um homem, né, que fosse viúvo, que tivesse responsabilidade, porque essa era uma regra. Um ancião, né, um ancião que fosse viúvo e tivesse, porque a responsabilidade era de tirar a virgem, né, que ela era virgem, e casar com ela. Era a obrigação do ancião casar com ela, do viúvo pegar a virgem e casar com ela. Era regra da sociedade. Então a gente vê que Maria, com 12 anos de idade, se casou, né? Se casou com o marido dela, né? Fazendo com que uma criança de 12 anos se casasse. Porque era o quê? Era um costume da época, um costume do povo. Aqui no Brasil, se você vê uma criança com 11, 12 anos sendo obrigada a casar com um homem de 30 anos, todo mundo vai ficar apavorado. Você fala, meu Deus, isso é pedofilia. Não é assim que a gente pensa? O nosso julgamento é que isso é uma pedofilia. Um homem que é viúvo, com 30, 40 anos de idade, pegar uma menininha de 11 anos, porque é assim que acontecia na época, e levá-la dizendo que vai se casar com ela. Aí a gente fala, poxa, isso daqui não, na nossa sociedade, isso não comporta na nossa sociedade, porque a gente não consegue aceitar, fica difícil. Então a gente vê que o costume de um local, de uma época, é diferente do costume de outro local, de outra época. Aí a gente está falando isso por quê? Já pensou? Esses homens daquela época, reencarnando hoje. Naquela época era normal uma criança de 11 anos estar se casando com um homem de 30. Hoje em dia, esse espírito reencarnando aqui no Brasil, ele com 20, 30 anos, vê uma garotinha de 11 anos, ele continua com aquele sentimento dentro dele. Ele vai achar que é normal ele se relacionar com ela. E pode provocar o quê? Não sei, né? De repente uma pedofilia aqui, a criatura vai ser condenada, vai ser condenado pela justiça, porque a nossa justiça não comporta isso. Não é assim? Então, eu estou falando isso para a gente imaginar lá atrás, a nossa existência lá atrás, de onde a gente veio, com os costumes que a gente tinha das épocas, com as coisas que a gente fazia, com a ideia que a gente tem. Então, nós somos aqui, né, seres que reencarnamos, não sabemos o que a gente foi nas vidas passadas, não temos conhecimento dos costumes adquiridos, dos hábitos. Então, os nossos procedimentos, eles refletem aquilo que está dentro da gente. Porque o corpo físico é dessa existência, mas nós espíritos não somos. Nós viemos de outras existências, de outras vivências, de outros costumes, de outras épocas. Então, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto é meu, é pessoal. Aquilo que o meu companheiro do lado, a minha companheira sente ou pressente, é pessoal dela também. Por isso que Jesus fala da quê? Que a gente precisa ter o quê? Indulgência. A gente precisa ser indulgente. Precisa entender que o que passa dentro do outro é diferente do que passa dentro da gente.
que os procedimentos que o outro toma numa mesma situação são procedimentos diferentes do nosso. Podem ser coincidentes ou não. E que a gente não tem que condenar. A gente precisa analisar, precisa procurar ter, vamos dizer assim, aquilo que vem de dentro da gente tem misericórdia. A gente chegar para a criatura e procurar tirar aquela situação, amenizar aquela situação. Não é ser conivente com os erros que a gente vê à nossa volta, não é isso. Porque Jesus falou que seja a sua palavra assim, sim, não, não. Então a nossa estrutura é nossa, cada um de nós tem a sua própria. E aquilo que eu acho bom para mim, o meu vizinho pode achar ruim. O meu procedimento, que eu acho correto estar agindo daquela maneira, o outro companheiro, que é aquele que está do meu lado, pode achar que o meu procedimento não é de acordo, eu não deveria agir daquela maneira. E a gente condena aqueles que estão à nossa volta que agem diferente da gente. Nós ainda agimos assim. Então é essa condenação, é essa atitude nossa que precisa de indulgência. Precisa de que a gente olhe com mais carinho, com mais atenção. Observe melhor aqueles que estão convivendo conosco. E a indulgência começa dentro do nosso lar. Começa entre marido e mulher. Começa entre pai e filho. A gente precisa entender as crianças, porque é uma coisa interessante. As crianças são espíritos, não são posses nossas. Nós não temos nada. Nós não somos donos de nada. Então os filhos não são posse dos pais. E os pais não têm que fazer para o filho nada. Só orientar. Orientar, dar educação e dar apoio. Mas não tem que fazer. A criança, desde pequenininho, precisa ter responsabilidade. Porque é o espírito que está ali do nosso lado. O corpo físico é de uma criança. Mas o espírito não é de criança. O espírito é um espírito velho. Muitas vezes pode ser mais velho do que nós. E que precisa de orientação. Por isso que está ali no nosso lar, no nosso ambiente de vivência. Então não nos cabe superproteção de filhos. E não nos cabe obrigação. Nós não temos obrigação com os nossos filhos a não ser de educá-los. Educá-los. Orientá-los. E a gente vai orientar de acordo com a bagagem que a gente tem. Então muitos de nós, por não conseguir entender a própria existência, orienta mal aqueles que estão ao lado. Nós somos assim. Nós não podemos dar aquilo que a gente não tem. A gente não pode exigir de um professor de matemática que ele dê aula de português. Ele é professor de matemática, não é de português. A gente não pode exigir de um psicólogo que ele faça uma cirurgia. Ele é psicólogo, ele não é cirurgião. Então a gente não pode exigir dos outros aquilo que eles não têm. E a gente só dá aquilo que possui. Então nós educamos mal os nossos filhos porque a gente não conseguiu se educar. A gente se relaciona mal porque a gente ainda não aprendeu a se relacionar. E a gente tem muitos momentos de sofrimento e dor na nossa vida porque a gente não conseguiu entender para que a gente está aqui. Nós não estamos aqui para ficar ricos. A idade vai atingir a todos nós. Ninguém vai ficar jovem a vida inteira. Existem pessoas que se preocupam com a juventude. Tudo bem, com a juventude própria. Aí fica, tá? 20 anos, 30, 40, 50, aí com 50 anos quer ficar parecendo que tem 18. Não tem condição, isso está fora da capacidade humana. A gente fazendo isso se torna ridículo e passa a sofrer. Então a gente
arranja um estresse para a própria existência. A idade, ela vai chegando, trazendo para a gente conhecimento. E a gente precisa buscar sabedoria para envelhecer com conhecimento, com sabedoria. Porque todos nós vamos envelhecer. Quem não envelhece é porque desencarnou antes. Quem desencarnar antes não tem condição de envelhecimento. Então, se eu estou fazendo 70 anos agora, eu tenho que dar graças a Deus porque eu tive a oportunidade de chegar a essa idade. Agora eu quero proceder como um garoto de 18 anos? Não tem condição, para com isso. Está fora de lógica. Mas a nossa sociedade mostra para a gente uma imagem falsa de felicidade. A gente acha que ser feliz é ser jovem, estar com aquele corpinho esbelto, ficar curtindo uma praia, tomando cerveja. E a gente vai por aí. Aí, quando a idade vai chegando, a gente quer continuar fazendo isso, não dá certo. Nós vamos ter uma série de problemas. E aqueles jovens que estão fazendo isso não vão conseguir envelhecer, porque estão destruindo o organismo físico agora. Então a gente tem que ter sabedoria. Cada idade pede um procedimento. E a gente precisa entender isso. Nós estamos vivendo em sociedade. Existem pessoas que estão do nosso lado jovem, com o pensamento jovem, que a gente precisa entender que o jovem ainda precisa de muito caminhar para equilibrar os seus procedimentos. E que aquele que tem mais idade precisa ser respeitado, porque ele já caminhou bastante. E ele precisa buscar nessa caminhada, dentro do seu envelhecimento natural, envelhecimento do corpo físico, porque o espírito não envelhece. O espírito tem tempo, né, de vida, mas ele não envelhece. Então, o mais idoso precisa buscar o quê? A sabedoria, o conhecimento. Ele não tem que fazer o que o jovem faz. Eu não tenho que trepar num telhado para ficar consertando o telhado. Já passou, eu já fiz isso. Mas hoje em dia eu não tenho mais que fazer isso. E aqueles que estão à minha volta não devem exigir isso de mim. Porque está fora do meu momento. A gente precisa entender isso. Que aquele que está ao nosso lado é um espírito que vem em processo evolutivo e necessita o quê? De misericórdia. Necessita de entendimento. Necessita receber aquilo que lhe é necessário. Só um minutinho. Nós não estamos aqui para julgar a ninguém. Nenhum de nós. Jesus já mostrou isso para a gente, né? Ele falou, não julgueis para não ser julgado. Porque da maneira com qual usares o julgamento, também vais receber. E a gente, quando a gente comete algum engano, a gente ora, pede a Deus que nos perdoe. Perdão das nossas ofensas. Mas quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa no sentido de nos dar uma oportunidade para a gente corrigir aquilo que fez. Não existe perdão dos seus erros e ficar por isso mesmo. Porque isso não é justiça divina. Deus sendo justo, eu fiz uma coisa que não devia fazer, eu preciso corrigir aquilo que eu fiz. O nome disso é justiça divina. Então aquilo que o meu companheiro, aquele que está ao meu lado, está fazendo de bom ou de ruim, ele vai responder por aquilo perante a justiça divina. Eu não tenho que cobrar. Eu tenho que me posicionar de acordo com aquilo que a minha moral me fala. Eu tenho que ser ético nos meus procedimentos. Eu tenho que usar ética. Está certo, eu vou agir de acordo com aquilo ali. Está errado, eu não tenho que fazer. Eu não tenho que fazer o que está errado. Eu estou no meio de uma multidão. Aí o pessoal se revolta, vamos quebrar esse ônibus, vamos tacar fogo. Eu vou tacar fogo porque todo mundo vai tacar? Eu não tenho que fazer isso. A minha ética diz o seguinte:
Para que eu vou tacar fogo nesse ônibus? Para que eu vou quebrar? Qual é a finalidade? A finalidade é criar um tumulto, então estou fora, não tem o que fazer. E assim na nossa vida, no dia a dia. Nós não temos que brigar uns com os outros porque o outro está errado. Ele está errado se eu tiver a oportunidade de orientar, de chegar pessoalmente para aquele ser, chamá-lo numa oportunidade e explicar a ele aquilo que está sendo feito de maneira inadequada para que ele possa mudar os seus procedimentos, que eu faça. É obrigação minha. Agora, eu não tenho que chegar para a coletividade e falar: olha só, está vendo o que fulano está fazendo? Olha só que coisa feia. Porque isso daí é fofoca. Já chega de fofoca na nossa existência. Já chega de tumulto que a gente já criou durante muito tempo por ignorância. É ignorância nossa. Então, em função da nossa ignorância, a gente já fez muita coisa errada. E a doutrina espírita, ela nos chama a atenção. Quando fala sobre julgamento, a gente vê aqui o espírito José, espírito protetor de Bordeaux, né, em 1863, ele diz assim: espíritas, queremos falar-vos hoje sobre da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. O José, esse espírito protetor, está dizendo para a gente que a gente devia utilizar isso, mas bem poucos de nós faz uso. E ele está falando isso para espíritas, para nós. Ele não está falando para o povão aí fora que não tem conhecimento. Ele não está falando para aqueles que estão à margem da busca de conhecimento. Está falando para aqueles que buscam conhecimento, para aqueles que têm orientação, que somos nós. A doutrina espírita nos traz orientação, nos mostram como devemos proceder em nossas vidas. Então, esse espírito protetor está trazendo essa orientação para nós, dizendo o que de nós? Bem poucos fazem uso. Está dizendo que nós não fazemos uso disso, bem poucos de nós. Por isso que a gente tem uma série de problemas em nossa vida. E fala o seguinte: quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Quando a gente critica, qual é a consequência que a gente está tirando das palavras que a gente está usando? Quando eu critico, criticar é muito ruim. Quando a gente faz crítica a alguém, aquele alguém que está sendo criticado se volta contra nós. Porque criticar faz com que o outro se sinta mal, cria um azedume no procedimento, no relacionamento. Quando a gente critica em casa o filho da gente: fulano só faz troço errado. A criança erra, faz coisa errada, a gente adulto faz. O que a criança não pode fazer? Daí a gente diz: você só faz errado, só faz besteira. Não é por aí. Isso é uma crítica azeda, que não leva ninguém a mudar o procedimento. A gente tem que chegar para aquele que está agindo dessa maneira e falar: fulano, vem cá, senta aqui. Se for criança, senta aqui no colo do papai. Senta aqui no meu colo, vamos conversar. Por que você fez isso? Qual foi o entendimento para que isso acontecesse? A criança vai arregalar o olho para você e vai ter dificuldade de responder. Porque aquilo foi um ato assim esporádico, espontâneo. Porque nós somos espíritos imortais. A gente vem da existência passada. Então a gente está no corpo de criança, mas continua com os hábitos passados. Aquilo brota dentro da criança e ela faz. E se você perguntar por quê, ela não vai saber te responder. Então você traz a razão. Mostra que aquilo ali não foi bom, foi feio. Não devia ter sido feito daquele jeito. A gente está dando exemplo de criança, mas isso é para nós adultos, que continuamos sendo crianças espirituais muitas vezes. A gente precisa que, ao ser conduzido em nossos procedimentos equivocados, que a gente seja conduzido de uma maneira suave, de uma maneira meiga, amiga.
porque senão a gente não aceita. E o adulto aceita menos, porque a criança, se você chamar a atenção, ela não gosta, mas vai fazer. Mas o adulto vai reagir. Ele não gosta e reage, trazendo para a gente consequências ruins. Então o adulto, mais ainda, cuidado a gente tem que ter. Não é botar o cara no nosso colo, porque ele não vai aceitar, né? Mas chamar, vem cá fulano, puxa vida, eu tenho uma coisa para conversar com você que está me doendo no coração. Então o procedimento é outro. Você não está dizendo que o cara é isso, é aquilo. Você está mostrando que o procedimento não foi mais adequado. Que aquilo podia ter sido diferente. E a gente não tem muito tato com aquilo que nos agride. Quando a gente é agredido, a gente reage. Nós continuamos procedendo ainda com o nosso cérebro reptiliano, né, de réptil, que fica na base do da nossa cabeça, né, que ainda é aquele procedimento agressivo que a gente tem. Se nós pegarmos um rato pequenininho, botar no canto da parede e for pressionando o rato, ele vai agredir a gente, vai nos morder, vai pular em cima da gente. E o rato, se a gente olhar o rato, ele sai correndo, porque ele tem medo, né? Ele não vai querer enfrentar um homem. Mas se você imprensar no canto e for imprensando, ele vai te morder, ele vai pular em cima de você. Isso é o quê? É o instinto animal. E nós procedemos, seres racionais, com todo o conhecimento que temos, procedemos assim. Quando alguém nos imprensa num canto, a gente reage, a gente agride. É uma característica ainda nossa, né? A característica do animal que ainda tem dentro de cada um de nós. Por quê? Porque a gente precisa entender que é o sentimento que comanda as nossas vidas. E o sentimento precisa ser trabalhado. Esse sentimento precisa ter carinho. A gente precisa ter amor. É o que falta em todos nós. Acho que se apresentam situações que a gente fica em dificuldade, porque agora mesmo eu estou passando por um processo e eu tenho 2 filhos maravilhosos. Só que eu sempre fui espírita, fui católica, morava na abolição, frequentava a igreja do Divino Salvador, que é do meu irmão. O padre vem na frente, eu vinha com aquela bandeja do cálice e a minha irmã com a água. Depois, a minha mãe se tornou espírita. E eu dormi muitas vezes em banco de um banco. E a minha mãe era muito boa, ajudava todo mundo, os vizinhos precisavam dela. Ela deixava a gente aqui, pulava o muro para olhar uma senhora e a filha com 40 e poucos anos precisou de trabalhar, porque sofreram a traição de parente. Ela confiou, tiraram todos os bens dela, então com 47 anos a mãe mais velha teve que trabalhar. Minha mãe pulava o muro para cuidar dela, para que essa filha trabalhasse tranquilo, sossegado. E meu padrasto andava junto com ela, sempre, só que ele não incorporava, ele só ficava tomando conta, mas ele via os problemas que aconteciam. Pelo pai de santo, dizer que você tinha mais dinheiro, ele te tratava de um jeito. Nós sempre pobres, ele tratava minha mãe de outro, e vários problemas que ele estava vendo, então conversou com ela e saiu. Mas tipo assim, você vai lá no centro, está acostumado para falar com a vovó Cambinda, e ela não estava. Então perguntavam, e davam o endereço da minha mãe. Ela começou a atender em casa as pessoas, e esses vizinhos mãezinhos que ela ajudava, que é onde vem o problema da crítica, que eu apanhei, ela ainda me bateu, e vai explicar por que ela me bateu. Por causa da fofoca. Porque os vizinhos estavam cochichando, falando dela. Nossa, quintal era enorme na abolição. Estava para 2 ruas, Frei com Oliveira de Andrade. Tão grande que aqui era uma vila de 8 casas. E eu escutei, brincando no quintal, eu escutei
As duas vizinhas que a minha mãe mais ajudava também, sem ser essa senhora, que estava trabalhando, e a mãe já tinha 80 e poucos anos, falando, cochichando, falando mal da minha mãe. E eu, criança, fui lá e falei. E apanhei duas vezes. Primeiro porque ela escutou. Eu achei que ela não tinha que ter escutado. Quando eu comecei a falar, ela tinha que dizer, para, isso é fofoca, ou não tem um cara fofoca. Ela escutou, eu falei, encontrei fulano e fulano falando mal da senhora. Se eu fosse senhora, eu nunca mais ajudava elas. Quando eu falei, ela tinha que mandar eu parar. Então eu apanhei porque escutei e fiz a fofoca. E apanhei porque eu disse para ela, agora eu também posso escutar o que escutar. Eu não vou contar. A gente vê que nosso procedimento normalmente é voltado para reagir. A gente reage quando a gente devia agir, né? Esse caso, né? A gente quando escuta alguém falando mal de um parente nosso, dos nossos pais, né? A gente reage de uma maneira até agressiva às vezes. Quando a gente deveria escutar e ver qual é o móvel que está levando aquela ação ali. E fazer o que Jesus pede para a gente fazer. Perdoa, eles não sabem o que fazem, não foi? Ele estava na cruz, né? E sendo fustigado por aqueles aos quais ele, durante o tempo todinho, curou, né? Orientou. Ele só fez o bem, só praticou o bem. E nós colocamos ele na cruz entre dois ladrões e ainda ficamos fustigando ele, fazendo o mal. Ele, na hora de expirar a vida física, o que ele fez? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus fez isso servindo de exemplo para todos nós. Quando acontece qualquer coisa dentro da nossa clã familiar, a gente precisa ter certos cuidados. Nós ainda somos assim, a gente ainda se pronuncia na defesa daqueles que são os nossos familiares. Quando Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Dizendo que toda a humanidade precisa ser tratada da mesma maneira, mas a gente não faz isso. Por isso que a gente sofre. Aqueles que estão mais próximos de nós é que deverão receber as nossas orientações. Pode ser famílias consanguíneas, pode ser vizinhos, podem ser colegas de trabalho, pode ser colegas de condução, que muitas vezes a gente pega, por pegar a condução todo dia, a mesma condução, a gente faz um ciclo de amizade. Então, não importa quem seja, o nosso tratamento, ele precisa ser um tratamento de misericórdia, com todos à nossa volta. E quando alguém vier trazendo alguma fofoca para a gente, porque isso ainda coça muito fundo em todos nós, a gente gosta de fazer fofoca, só traz desespero e dor, só traz coisa que nos traz prejuízo, mas a gente ainda gosta de fazer. A gente ainda não aprendeu que falar mal, seja de quem for, só traz para a gente coisas ruins, não traz nada de bom. Se tiver que falar alguma coisa, fale bem. Se não tiver nada para falar, fica quieto, fecha a boca, não fale mal, porque aquele que você está falando mal hoje está parecendo time de futebol, né? O time está aqui, um querendo degolar o outro. Quando um terceiro time joga contra ele, eles se unem contra aquele time. Quer dizer, a gente fala mal, mas está junto. É igual político, né? Fala mal, um fala mal do outro, daqui a pouco na eleição eles se unem para fazer um grupo só de trabalho. Então a gente faz isso. A gente fala mal, daqui a pouco está junto daquele que a gente falou mal. Só gerando desconforto, desespero e dor. Vamos aprender a ser diferente, vamos ter misericórdia, vamos utilizar o perdão, vamos utilizar em nós a vigilância. Vamos vigiar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. Porque o nosso pensamento vai nos remeter para o local que a gente escolheu. Se a gente pensa coisas boas, nós vamos estar bem. Se a gente pensa coisas ruins, nós vamos ser remetidos para esses lugares ruins. Vamos mudar, vamos vigiar. Jesus falou para a gente o quê? Vigiar e orar.
Ele não falou orar e vigiar. A colocação é vigiar e orar. Quer dizer, a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que a gente pensa, com tudo aquilo que a gente faz, com todos os nossos procedimentos. Depois que a gente observar bem isso, a gente ora ao Pai, pedindo a compreensão necessária para todos aqueles momentos de nossa vida. Então que a gente possa se ligar ao nosso Criador, porque o Pai quer o melhor para todos nós, Ele só vai dar aquilo que a gente precisa. Então vamos pedir sempre aquilo que Ele vê como necessidade para cada um de nós, porque nós, até que a gente possa se conhecer um pouquinho melhor, a gente pede muita coisa que não deve. Então vamos pedir que Ele faça a escolha das nossas necessidades, que assim a gente vai acertar. Quando a gente pede igual a criança, que quer comer bala na hora da refeição. Muita paz a todos, que o nosso Mestre Jesus possa iluminar nossos caminhos.